pessoal, tudo bom com vocês? Glória a Deus, que bom, seja bem-vindo a este canal. Este canal é destinado a se falar sobre os 7 princípios, esses princípios maravilhosos que nós levamos para a nossa vida, para a gente passar para a vida também das outras pessoas. E hoje eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa aqui maravilhosa, que ele veio para cá, para um congresso aqui na cidade, fazer um evento aqui na cidade, e eu tive a oportunidade de convidá-lo para estar aqui, falando um pouquinho sobre os princípios. Ele que é especialista, ele que trabalha com princípios, tá? E o nome dele é Rubens Cartacho. E eu quero que você fique aí, tá? Que eu vou estar aqui rapidinho pra gente poder estar fazendo essa entrevista com ele, conversando um pouquinho com ele. 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. Bom, voltamos. Eu não disse que eu ia trazer ele aqui. O Rubens Cartacho está aqui. Glória a Deus, muito obrigado por ter vindo aqui a este canal. Estou muito honrada em ter o senhor aqui. E como nós aqui nesse canal nós falamos sobre os 7 princípios, já expliquei várias vezes para vocês, já estou contando, cada vídeo eu estou falando sobre um dos princípios, e ele, que é especialista nesse princípio, vai contar um pouquinho das experiências dele. Então, a minha primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: quem é Rubens Cartacho? Eu sou um pai, né, marido de uma esposa, da Daniela Cartacho. Nós temos 3 filhos e eu vim para a educação exatamente quando a gente começou a perceber essa necessidade de educar os nossos próprios filhos. A minha formação foi na área tecnológica, mas em um dado momento eu me deparei com essa realidade: eu preciso educar os meus filhos. E daí nós começamos a se preocupar com isso e fomos atrás e conseguimos encontrar, né, a ESEP e conhecer a abordagem educacional por princípios. Então, depois que eu conheci essa abordagem educacional, eu entendi que era um motivo muito forte, muito significativo, pelo qual eu poderia dedicar, né, a minha vida, os meus esforços. E a partir de então a gente passou a ter esse compromisso de levar adiante essa abordagem educacional, não só para os nossos filhos, mas para as outras famílias também. Mas então, não ficar só para você, para os outros. É isso que a gente tem feito aí ao longo desse talvez tempo. Dos 20 últimos anos de vida nossa. Próxima pergunta, né? A próxima pergunta é que você trabalha na ESEP. Eu tenho visto, né? Faço o curso da ESEP. Eu queria saber o que é a ESEP, o que é a EP, se você trabalha, o que é isso? A ESEP é uma associação de escolas que está presente hoje quase que no território brasileiro inteiro, né? Já temos representatividade em quase todos os estados do país. É uma associação de escolas cristãs que trabalham com essa abordagem educacional, que é a abordagem educacional por princípios. Então, o que nos une como escola, como grupo de educadores também, porque temos escolas associadas e temos também educadores filiados, né, que pais, educadores podem se filiar à ESEP também. Então a ESEP é essa associação que congrega todas essas pessoas interessadas na abordagem educacional por princípios. Então vocês, na verdade, dão apoio para quem quer trabalhar com essa abordagem, seja escola ou igreja, vocês dão aquele apoio, né? Apoia essas iniciativas. Faz cursos, dão materiais, essas coisas. Exatamente. E o meu envolvimento com a ESEP é na parte da produção de conhecimento, na gestão do conhecimento. Então hoje a gente trabalha com mais alguns irmãos nessa comissão, digamos assim, dentro da associação,
que é produzindo material, produzindo cursos e produzindo conhecimento e incentivando também pessoas a produzirem conhecimento para disponibilizar isso para outros, né? Com certeza. A próxima pergunta é a seguinte: eu queria saber qual é a diferença entre uma criança educada por princípio e uma criança que não é educada por princípio. Qual é a diferença? Ok. Quando você fala de princípio, você fala de... Um princípio é um padrão de pensamento, são ideias, né? Uma criança educada por princípios, de forma prática, eu posso dizer para alguém, é educado usar o banheiro e dar descarga, porque é uma questão de higiene e tal, tudo bem, tudo isso é verdade, mas não tem um princípio, não tem uma ideia associada a isso. Ela vai entender que para ela ser como que rotulada ou aceita como uma criança educada, é legal ela usar o vaso e dar descarga, mas uma criança educada por princípios, ela vai entender que ela deve dar descarga em respeito à próxima pessoa que vai utilizar. Então, por ela respeitar aquela pessoa e a considerá-la como alguém digna, igualmente a ela, né, de alguém criado por Deus, digno, um ser digno, ela não vai desejar aquilo para a próxima pessoa. Então é o que Jesus ensinou de maneira muito fácil, compreendido nessa situação. Faça para o próximo o que você quer que faça para você mesmo. Então, assim, ela vai fazer a mesma coisa que a gente quer que as crianças educadas façam, mas a diferença que você me perguntou, uma criança educada por princípio, ela é mais do que uma criança educada, rotulada como educadinha. Não, ela sabe por que está fazendo aquilo. Tem uma força maior de ideia aqui embaixo que vai dar uma sustentação para essas atitudes. De modo que ela não vai ser educada, ela não vai agir dessa maneira só quando ela tiver com essa expectativa de que os outros observem que ela é educada. Ela vai fazer sempre assim, porque ela é orientada por princípios. Entendi. Muito interessante isso, né? Muito bem colocada essa história do vaso sanitário que eu nunca tinha pensado. Eu penso dessa forma, né? A questão de eu vou fazer porque realmente, quando você colocou, eu me senti nesse lugar da criança que pensa no próximo, entendeu? De dar descarga. Eu não gostaria que ninguém sentasse aqui. E foi bem interessante essa sua colocação com relação à criança educada e não ser educada. Então ela pensa além. Ela não pensa só naquilo que ela foi ensinada. Ela vai pensar além porque ela tem outras ideias, que assim, é ensinada outras ideias, baseada nos princípios. Muito bem colocada. Tá aí, né? Você que quer colocar suas crianças em escola por princípio, aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus tem 2. Se você quiser depois, me chama aí, que eu digo quais são as escolas, tá? Que aqui na cidade tem e é muito importante. Bom, a próxima pergunta. Esses princípios, na verdade, eles não é só para você ensinar ou ensinar, falar alguém para alguém aplicar. É para você aplicar na sua vida, em primeiro lugar. E depois, eu sempre falo isso aqui. Não estou mentindo não, tá? De prova. Eu sempre falo isso aqui. Gente, é para você primeiro aplicar na sua vida, para depois aplicar na vida dos seus alunos ou na vida dos seus filhos, a quem você for ensinar esses princípios. Então, qual é a importância de você estar aplicando esses princípios na sua vida e depois passar? A importância. As crianças, elas são muito levadas, elas foram feitas, desenhadas por Deus para observar muitos adultos, né? Então elas aprendem muito pelo exemplo. Isso. Então, assim, viver por princípios, você precisa primeiramente acreditar nessas ideias, né? Como eu falei, princípios são ideias. Você precisa viver com base nelas e agir com base nelas. E a grande força de ensinar princípios é viver princípios. Principalmente se tratando das crianças, né? Porque eles vão aprender muito pelo exemplo, né? Então, geralmente nas crianças o exemplo, a atitude do adulto fala mais alto do que a crença, a convicção. Elas vão gerar convicção a partir à medida que elas fazem aquilo, elas vivem aquilo. Então você vive princípios aplicados à sua vida, ao seu contexto. E as crianças envolvidas com isso, elas vão aprender, né, esses princípios também. Então,
é vida na vida, né? É importante ficar do exemplo, Uhum. né? Você passa para ela e ela vai passar para o próximo, e próximo, e próximo, e próximo. Então tá aí, tá? Siga o exemplo. Próxima pergunta. Primeira de interesse meu, não é? Porque eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses, como vocês já viram aqui. A minha pergunta é, a partir de que idade eu posso já estar ensinando as crianças esses princípios? Não é? Não tem idade. Eu acho que a partir do momento que a criança começa a interagir, você precisa fazer com que ela perceba um contexto onde ela vai sentir que as coisas não acontecem aleatoriamente, mas elas acontecem com base em alguma coisa. Então, quando você está fazendo isso, vivendo esses princípios na organização da sua casa, da sua vida, no seu contexto familiar, ela já está aprendendo por princípios, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai ensinar a partir do momento que ela for alfabetizada, não é um assunto, é um estilo de vida, né? Baseado nessas ideias, nesses padrões de pensamento que são padrões de pensamento de governo, que estão presentes na palavra de Deus, estão presentes na criação. Então a gente pode identificar princípios na criação, nas obras da criação. Quando você observa, você vê que Deus não criou o mundo de qualquer maneira. Ele tem regras, ele tem princípios, ele estabeleceu esses princípios e tudo se reporta a isso. Como que Deus organizou a família? Reporta a princípios. Então, desde cedo, o ideal é que a criança seja imersa nesse contexto de pais orientados por princípios. Então, os pais, quando eles agem de maneira orientada a princípios, você já está ensinando princípios da melhor maneira possível. E é mais do que estar ensinando o nome dos princípios para as crianças. O mais importante é que eles entendam essas ideias e dirijam a vida deles com base nessas ideias. Então, o certo seria você primeiro se educar com os princípios para você passar, com os princípios. Tá. Bom, a nossa próxima pergunta é mais a nível de igreja, não é? Porque, como todo mundo já sabe, eu estou mais trabalhando mais a nível de igreja, falando mais a nível da EBD, sala de aula, essas coisas. Eu queria saber, a nível de igreja, como é que está sendo colocado esses princípios? Se existe algo, se está funcionando, se não funciona, como é? Educar por princípios. A Bíblia é um livro de princípios, de Gênesis a Apocalipse. Esses princípios estão lá presentes, né, em todo o cenário bíblico. Então, essa é a educação, né? Porque a educação não é feita só na escola. A educação ela é ampla, né? Se educa em casa, se educa na grande família, né? Se educa na sociedade, se educa hoje através da mídia, se educa na igreja, no convívio, né, da igreja. Então a educação que é feita na igreja, ela também, eu acho que até prioritariamente deveria ser conduzida por princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios. Então se faz a educação por princípios na igreja, sim. E tem uma abordagem, né, que quando se fala princípios a gente está falando de ideias, então precisa ser uma abordagem mais reflexiva. Então, em vez de você estar ensinando para as crianças historinhas de Davi, de Sansão, ok, elas vão saber dessas grandes histórias, mas elas vão entender essas histórias com base em princípios. Elas vão estar falando da história de José do Egito, tá? Toda a história de José, é importante que as crianças saibam da história de José, sim. Agora, você pode ensinar essa história a partir, né, de princípios, fazendo com que elas reflitam no que estava acontecendo, né? Foi correto o pai de José, no caso Jacó, gostar mais do filho do que do outro? Como que ele foi colocar o filho mais novo para vigiar os mais velhos? Por que isso não deu certo? Por que isso gerou ódio no coração dos outros? Então você vai analisar isso à luz de princípios. E você começa a perceber, tirar dali lições para a sua própria vida, para identificar, de repente, esse mesmo problema que você está vivendo no seu contexto familiar. Então, educar por princípios é você estar o tempo todo raciocinando, buscando o que é causativo. Aconteceu isso, mas o que estava aqui embaixo? Qual foi a ideia que deu origem a isso?
Porque as ideias, elas têm consequências. Então, assim, geralmente na narrativa você tem lá os fatos, né? O que aconteceu, mas por que aconteceu? O que foi quebrado aqui? O que não poderia ter sido mexido aqui? Ou então, qual foi a ideia que deu origem a isso? Então, essa abordagem para as mesmas histórias bíblicas, elas dão um significado e dão uma força muito maior. Bom, para finalizar, eu vou fazer um quizzinho rapidinho aqui com ele, que eu vou falar um princípio e ele vai ter que dizer uma palavra que ele identifica no princípio, ou algo assim, né? Agora só uma palavra, tá certo? E vamos começar com o princípio da soberania. Poder. Semear e colher. Obediência. Autogoverno. Governo. União. Seria o compromisso. Vamos lá. Individualidade. Respeito. Caráter. Caráter tem muita identidade. Né? Quem você é. Muito bem. E a mordomia? Zelo. Muito bem, cuidado. Então tá aí, Rubens Cartacho, tá aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Deus abençoe, guarde a sua vida, a sua família, tá? E obrigado. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Rubens Cartacho. Ele que é experiente na área de educação por princípios há muitos anos, né? Como ele já explicou. Tanto em escola, que ele tem uma escola por princípio, né? Ele é esposa. E também na igreja que ele frequenta, ele também trabalha com essa educação, essa abordagem por princípio. Espero que tenha aberto o leque de vocês com relação a isso. Tá? Assim como também alcançou muito a minha vida, aprendi muito, né, com esse tempinho que eu tive com ele. Então, até a próxima, que Deus abençoe. Beijo, tchau, fui!